cheios, tomados, arrebatados de alegria. Porque o nosso Pai de amor está falando conosco face a face. Falando com tanto cuidado. Para que eu e você não caia. Para que eu e você não retroceda. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos. Oh, Senhor, nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Somos tão gratos a Ti, Senhor. Nos perdoe, Senhor, não ter palavras suficientes para demonstrar toda a nossa gratidão a Ti. Nunca permita, Senhor, que nós venhamos desprezar o Teu Filho, profanar o sangue da aliança, ultrajar o Teu Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor, debaixo do Teu nome, Senhor. Guarda-nos na Tua palavra, no Teu temor. Ajuda esta Assembleia neste lugar, Senhor. Ajude o Teu povo neste lugar, Senhor. Leva-nos ao santo lugar, Senhor. Mas nos vê, Senhor, que há uma vida muito maior do que essa para nós vivermos, mesmo antes do arrebatamento. Mesmo antes da vinda do Teu Filho, Senhor. Há um lugar de alegria em Ti. Há um lugar de gozo em Ti. Há um lugar de vitória em Ti. Há um lugar, Senhor, onde nós não somos esmagados pela culpa, pela condenação, por causa do Teu sangue. Há um lugar que nós podemos entrar, apesar de nós, podemos entrar e não seremos recusados. Nós não seremos rejeitados por causa deste grande sumo sacerdote que entrou à nossa frente. Toda glória a Ti nessa reunião, Senhor. Toda glória a Ti neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Espera só um pouquinho que eu preciso. Que possa multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. A palavra amor ali é ágape. É o que está em Romanos capítulo 5, versículo 8. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Você consegue ver isso? Então, irmãos, vamos entender o contexto desta apostasia, desta exortação. Porque eu vejo que, nesse tempo, irmãos, muitos irmãos estão desprezando a palavra, a comunhão, a vida do corpo, a doutrina. Numa hora como essa, irmãos, eu já disse face a face para alguns irmãos, que hora que você escolheu para desviar, que hora que você escolheu para apostatar, porque possivelmente muitos não terão tempo de voltar. Porque eu digo para vocês, há uma sensação muito clara que o nosso Senhor Jesus está voltando. E agora nós temos que estar... Isso não é religião. Isso está na Bíblia. A Bíblia é uma palavra viva. É por revelação. Nós estamos falando aqui de vida espiritual. A gente está dizendo que Jesus Cristo está para voltar. E por isso que nós temos que nos preparar. E nos preparando, depois tendo o novo nascimento, em treinar a vida espiritual. Abra seu coração para o Espírito Santo e você terá a revelação do que nós estamos falando aqui. Aqui. É hora, irmãos. É hora de nós avançarmos. Quem quiser retroceder, eu lamento. Eu também. Quem quiser voltar para trás, eu lamento. Eu também. Há um povo que os seus afetos estão sendo arrebatados pelo Espírito Santo. Há um povo que, como diz Cantares, capítulo 4, verso 9, que vai arrebatar o coração desse noivo,
que ele terá prazer de voltar para eles. Esse é Ele o, vai ser magnificado. esse é o esforço que nós temos que fazer. Falar muito dele. Amá-lo muito. Tê-lo como o nosso cabeça. Que amar uma pessoa é seguir a mente dela, o caráter dela, é imitá-la. Esse é o verdadeiro amor. Isso nós temos que ter por Cristo, que é a nossa referência. Deus já falou que o filho dele realiza o Pai. E, portanto, nós temos que imitar o nosso irmão mais velho para realizar o Pai. Em tudo que fazemos aqui, trabalhando, cuidando de família, de amigos, de tudo. Ele vai ser glorificado nesses. Então, meus irmãos, por isso ainda é hora de falar de apostasia. Vamos aqui, por favor, vamos ler os versículos 12 a seguir, até o versículo 25, é claro que não vamos conseguir terminar hoje, mas vamos observar todo esse contexto. Olha a grandeza, olha a riqueza, o que é a vida cristã. Como diante de tanta riqueza, de tanta grandeza, de tanta beleza, de tantas glórias, ainda há pessoas que possam apostar. Começa assim o versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O escritor dessa epístola vai nos conduzir à doutrina da plenitude da salvação. Aquilo que ele diz lá no capítulo 2, é tão grande salvação. Esses textos que nós vamos ler, eles descrevem a vida cristã no Santo dos Santos. Aqui nós vamos entrar um pouco para uma visão do Santo dos Santos. O escritor dessa epístola, ele usa um paradoxo muito importante, porque ele escreveu para cristãos hebreus, cristãos que tinham um profundo conhecimento da lei, de toda a sua liturgia, cristãos que conheciam os preceitos do tabernáculo. Então ele vai usar a mesma analogia, e ele vai usar aqui algo muito especial. Ele vai conduzir eles para o entendimento da realidade do tabernáculo segundo a mente, segundo o pensamento, segundo o propósito de Deus. Então, ele diz assim, Jesus, e algo muito curioso nesse escritor, é que sempre que ele usa a palavra Jesus, ele está enfatizando a sua humanidade. Aí ele diz, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então ele traz aos seus leitores a visão em torno do tabernáculo. Você se lembra? O tabernáculo ele tinha dois véus. Um era chamado véu exterior, o outro era chamado o véu interior. O véu exterior ele dava acesso para o lugar santo. E o véu interior dava acesso para o lugar santíssimo. Ele agora mostra isso para eles. Agora existe um detalhe que ele quer mostrar aqui. É que esses dois véus, eles ocultavam a glória de Deus, que estava revelado lá no lugar santíssimo, naquele móvel tão importante, a arca. Em cima da arca tinha aquele propiciatório, com aqueles dois seres. Senhores, essas explicações a gente tem que ouvir com uma vontade de procurar entender o que tem atrás desse sentido figurativo, que para nós é um entendimento espiritual, é uma revelação. Mas para isso, eu às vezes tenho que ouvir 5, 10 vezes, e cada vez vem uma clareza maior do que está acontecendo. Porque a vida espiritual é assim, ela vem por revelação, não vem por lógica. Mas eu tenho que procurar com amor a revelação que o Espírito Santo está querendo me passar. Ele sempre está querendo passar. Nós que temos que nos dedicar a nos relacionarmos, escutá-lo. Daí a academia, para a gente treinar isso.
Porque o mundo nos atrai para as trevas espirituais. Que tinham suas faces